Vamos lá, pessoal. Um bom dia a todos aí, galera do terceiro médio. Finalmente estou fazendo uma aula aí comentada com vocês, né? Então, vamos para as correções das atividades da apostila, tá? Que nós não havíamos feito, né? Eu tinha terminado de explicar climatologia, era bastante coisa, a gente conseguiu finalizar. Passei algumas atividades para vocês na aula passada e agora vamos corrigir parte dessas atividades, tá bom? Então, pessoal, colocando aí na página 369 da apostila, pegando a apostila, então a nossa pauta do dia será correções dos exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Atividade um, pessoal, tá no em classe aqui, da página 369, vem uma situação relacionada ao quê? O governo americano está sendo processado pela primeira vez porque nem nasceu ainda. Por quem nem nasceu ainda? Quem assinou o processo em nome das futuras gerações também não está por aqui há muito tempo. São 21 crianças e adolescentes de 8 a 19 anos que registraram uma ação contra o governo dos Estados Unidos. Eles acreditam que os governantes não estão fazendo o suficiente para salvar o planeta, né? Então, pessoal, como eu havia pedido para vocês fazerem já as atividades em casa, então não precisamos ler todos os enunciados agora, né? Porque vocês já leram. Então, aqui, né? Vamos para a questão direto e eu faço um comentário sobre a resposta certa, tá bom? Tal denúncia relaciona-se em larga medida ao não cumprimento dos objetivos propostos. No que, galera? No Protocolo de Quioto. Por quê, pessoal? Muitos países no mundo toparam participar, né, desse protocolo que visa um limite do crédito de carbono para cada país. E os Estados Unidos não aceitaram esse acordo, né, e é um dos maiores poluidores do planeta aí, junto com a China. Então, é este protocolo a qual se refere. Por quê? Porque eles não quiseram participar, ou seja, eles não quiseram ter os seus limites de crédito de carbono, né, estipulados. Então, eles optaram em não fazer parte desse processo. Essa questão 2, pessoal, é uma questão muito legal para estudo, tá? Porque no caso aqui, ó, todas as alternativas afirmativas são verdadeiras. Então, quando a gente pega aqui no caso da em 1972 foi realizada a Conferência das Nações Unidas, né? O Homem no Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia. Então, nessa primeira reunião, o que acontece? Ó, a Assembleia Geral da ONU, no início dos anos 80, encarregou uma comissão para estudar o binômio desenvolvimento versus meio ambiente. Então, começou a ser feita essa discussão em 1980, né? E essa discussão sobre quanto mais eu me desenvolvo e o meio ambiente é como se fosse uma balança, né? Porque quanto mais se desenvolve, mais o meio ambiente se complica. E vice-versa. Então, por exemplo, se eu for preservar totalmente o meio ambiente, será que eu consigo me desenvolver? Então, é essa questão que começa a ser discutida e ela é verdadeira. Ah, aqui o item 2, né? O relatório Brundtland, de 1987, cunhou pela primeira vez a ideia de desenvolvimento sustentável? Sim, isso acabou acontecendo, né? Pessoal, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando estamos falando de questões nesse sentido, principalmente da apostila, não necessariamente você tem todas essas informações no livro-texto, tá? Então é importantíssimo fazer as questões da apostila porque elas complementam bem o conteúdo, tá? Então, 3. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizou-se em 1992 no Rio de Janeiro? Sim, ficou conhecido como a Rio 92. É interessante aqui eu faço coleções de cartões telefônicos, né, daquela época. E tem um cartãozinho da Rio 92, né? Foi ali a primeira vez que eu ouvi falar de Rio 92, né? Eu era moleque ainda. Mas ela aconteceu, e depois aconteceu a Rio mais 20, né? Que tá comentado aqui no último item, eu vou chegar lá.
No item 4, aqui a Agenda 21, elaborada durante a Rio 92, era um ambicioso programa para a implantação de um modelo de desenvolvimento sustentável no mundo? Sim, né? E não necessariamente todos os países se adequaram rapidamente a esse processo. São discussões que começam a ser feitas e essas discussões, elas nem sempre as coisas são resolvidas rapidamente. Começa pelo processo de conscientização, e você tem que conscientizar um representante de um país nessas comissões para ele convencer o país dele, né? Então, essas são coisas que nem sempre acontecem rapidamente, tá? Aqui no caso da 5, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, conhecida também como Rio+20, que aconteceu em 2012, discutiu a renovação do compromisso em relação ao desenvolvimento sustentável. Sim, isso aconteceu. Porém, o que eu havia comentado na aula, né, que a China tinha, é, ela tinha tido uma postura assim que não foi legal, né? Mas o Brasil já teve essa postura também, muitos outros países também já tiveram, de não dar muita importância para essas questões, porque volta para aquela balança, né? Desenvolvimento versus questões ambientais, meio ambiente. Tá bom, pessoal? Então todas são verdadeiras. Continuando aqui, pessoal, agora a gente dá um salto, tá? Deixa eu pegar aqui a apostila. Você pode colocar na página 372. Eu espero não estar indo muito rápido, também nem muito devagar, tá? Para não ficar muito chato, ou muito monótono. Então, pessoal, na página 372, né, a gente tem um exercício que fala sobre, mais uma vez, né, a interface do clima e a sociedade. Então, o que nós temos? Ó? Considerando o tipo de relação entre ser humano e condição climática apresentado no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando concentra suas atividades no setor primário. O setor primário da economia, o primeiro setor, pessoal, ele é fundamentado no quê? Em extrativismo, né? Ou seja, matéria-prima, e também a extração de matéria-prima e também na agropecuária, né? São as atividades relacionadas ao primeiro setor. Então, quando um país coloca todas as suas atividades econômicas num único setor, acaba sendo complicado em relação a acaba sendo complicado em relação ao desenvolvimento em si. Por quê? Porque o primeiro setor ele é um setor importantíssimo, mas o segundo setor, que é o setor industrial, ele que acaba gerando bastante lucro nesse sentido. Igual o exemplo que eu usei na sala de aula, né? O que vale mais, 1 quilo de feijão ou uma TV de LCD, né? Smart TV, enfim. Então, quando um país fica baseado só no primeiro setor, ele fica muito vulnerável, não só economicamente, mas como a questão diz aqui, né? É suscetível Nossa senhora, calma. Eu tô um pouco ansioso, né? Eu não tô acostumado a fazer aula assim. Então, é diferente olhar para a câmera, porque a câmera ela não esboça emoção, né? Então, mas vamos lá. Quando um país ele se fortalece muito no primeiro setor, ou seja, ele vai detonar as questões ambientais, porque quanto mais eu exploro, mais dinheiro eu vou ter. Então, quando isso ocorre, perde-se um pouco o limite do que possa ser feito ou não, tá? E quando perde-se esse limite, o ambiente acaba ficando bastante vulnerável. Por quê? Por causa das transformações e automaticamente o clima também, porque o ser humano influencia o clima quando ele faz desmatamento, quando ele acaba
transformando completamente o ambiente do local. Ao longo do tempo, nós vemos que se confirmam as alterações climáticas nessa situação, tá bom, pessoal? Vamos lá agora para a questão 2. Questão 2 vem falando sobre a brisa do mar, que foi um assunto que abordamos na sala de aula, né? Então, no caso da brisa, né, então que as figuras acima reproduzem a dinâmica atmosférica típica das cidades litorâneas do Brasil, né? Lembrando que a brisa aqui no Brasil, o vento brisa, ele tem esse nome, né? Só tem aqui no Brasil, tem outros ventos característicos diferentes também em cada ponto do planeta, e nós vimos isso na aula, né? Não sei se vocês se recordam, mas tem também essas informações naquela apresentação que eu disponibilizei na aula anterior para vocês. Então aqui é o mecanismo climático local descrito na situação acima está associado aqui, pessoal, à diferença da pressão atmosférica. A pressão atmosférica tinha até no slide, né, uma moça em cima do morro e uma moça numa área mais baixa. Então fala sobre a quantidade de pressão que existe em cima da cabeça daquele ser humano, tá bom, pessoal? Já agora, na página 373, essa questãozinha aqui da VUNESP, né? A imagem ilustra o trajeto mais comum dos pilotos de asa delta, né? Entre o Vale do Paraná e a Esplanada dos Ministérios, tá? Em Brasília. Paranã, tá, pessoal? Desculpa. Durante cerca de 90 quilômetros, constituem fatores que permitem a longa duração desse voo. Então, como pode, né, esse voo, né, ele ser de uma área tão distante, né, e ter cerca de 90 quilômetros e o cara acabar sobrevoando, né, uma grande área de asa delta. E aqui tem um processo relacionado ao trajeto que essa asa delta acabou seguindo, né? Então, a alternativa correta é aqui. Como é possível isso, pessoal, no caso, né? O processo de condução, que é a transferência de calor da superfície para as camadas da atmosfera. Lembra que eu falei na aula que o ar quente sobe, né? E o ar frio, ele acaba descendo e fica nesse ciclo o tempo todo? Então, esse camaradinho aqui da asa delta, ele acaba pegando uma carona nesse ar que está subindo, né? Esse ar ascendente aqui, né? E assim ele consegue permanecer mais tempo no ar, tá? E essa é uma dinâmica que acontece sempre. A gente pode pegar como exemplo os balões, né? O balão, ele tem ar quente dentro dele, então o ar acaba ficando mais leve, que acaba flutuando, né? Subindo, enfim. Isso até aconteceu com a história do padre, né? Não sei se vocês se recordam aí, alguns anos atrás, um padre, ele se prendeu a um monte de balões perto do litoral e bateu um vento, levou ele para o mar e ele acabou se perdendo e nunca mais ouviu e viram esse padre, né? Ele não tinha feito a leitura do movimento do ar e ele morreu, né? Enfim, depois eu coloco na descrição lá da Agenda Edu uma matériazinha sobre o padre, assim, uma curiosidade, tá bom? Da leitura correta do clima do local, do tempo, enfim. Foi uma porção de fatores, né? Parece que ele não sabia mexer com GPS também. Acabou a bateria dos equipamentos. Tem um monte de coisa que ocorreu ali, tá bom, pessoal? Vamos para a questão 4 agora, né? A questão 4, né? Analise a figura a seguir, tá? Então, assim, tem os ventos alísios, tem o planeta Terra, e o planeta Terra, ele acaba, né, tendo o seu giro, tá? E automaticamente, por causa do giro da Terra, que se formam os ventos alísios, tá? Quando a gente fala em ventos alísios, estamos falando dos ventos que existem por causa desse movimento mecânico da Terra, tá bom? Aí, deixa eu só virar minha página aqui e abaixar aqui, na página 374. Então aqui, ó, a movimentação do ar na atmosfera terrestre está associada a diversos fatores, e um dos principais é a pressão,
que sofre variações horizontais e verticais, de acordo com a distribuição do ar em diferentes porções da superfície terrestre. Conforme ilustrado na figura e considerando a situação geradora dos ventos alísios, conclui-se que os fatores corresponsáveis, conclui-se que os fatores responsáveis pelo desvio de sua direção para o oeste é o deslocamento dos ventos das áreas. De que áreas que acabam se movimentando, né? Esse ar em si que gera essa determinada pressão, né? Os fatores em si. São os ventos aqui, pessoal, anticiclonais, paraciclonais e a rotação da Terra em torno do seu eixo. Então, né, se você acompanhar naquela apresentação que eu passei para vocês, veio mostrando, né, quais são os ventos anticiclonais e como é que ele passa para o ciclonal. Relacionado ao quê? Por causa da movimentação da Terra. Quando eu estava explicando o enunciado aqui, nós acabamos vendo isso, né? Sobre os ventos alísios em si, aqui, tá? Então, não é por causa simplesmente, tá? Dos ciclonais para os anticiclonais. Por quê? Porque nesse caso, o posicionamento ele acaba sendo diferente. É o processo inverso. Aqui é normal a gente, de repente, ficar na dúvida entre a A e a D. Quando estamos trabalhando em questões, principalmente para vestibular, geralmente tem uma que está quase certa e tem a certa. E a gente às vezes marca a quase certa. Então, essa daqui, a pegadinha está na A, tá? Porque o processo é inverso. É o processo dos anticiclonais para os ciclonais. Devido ao quê? A rotação do eixo da Terra. Tá bom, pessoal? A 5. Observe o esquema abaixo que indica a circulação atmosférica sobre a superfície terrestre. E indique a alternativa correta. Então, galera, o que acaba acontecendo aqui? Ó? Os ventos alísios dirigem-se nas áreas tropicais para as equatoriais, tá? No sentido do hemisfério norte, anti-horário, e no hemisfério sul, graças à sua ação pela força de Coriolis, tá? Associada à movimentação da Terra. Então, a Terra está aqui, certo? Ela está girando, né, nesse sentido aqui, tá? O que seria o leste para o oeste, e aí nós temos essa pressão aqui causada, né, área de alta pressão, alta pressão, alta pressão, alta pressão, nos trópicos, tá? Então tem esses movimentos que acabam sendo direcionados para a linha do Equador, os ventos que estão saindo da faixa tropical norte e da faixa tropical sul, pelo Trópico de Câncer e pelo Trópico de Capricórnio aqui, até a linha do Equador, opção A, tá bom, pessoal? Então, dando sequência agora, a gente vai para a página 376, tá? A 376 é uma questão que vem falando mais uma vez do vento, né? Que é essa movimentação de ar existente. Então, aqui, ó, com base no texto e em seus conhecimentos, em relação aos centros de alta pressão, pode-se representar corretamente a circulação dos ventos do hemisfério sul e hemisfério norte, conforme o esquema indicado. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B, pessoal, tá? Aqui não dá para ver muito bem, mas é uma seta, tá? Então o vento ele está fazendo esse movimento aqui que eu estou correndo com o mouse, tá bom? E aqui no hemisfério norte é o processo invertido. Isso fica claro e evidente naquele vídeo que eu coloquei para vocês verem a diferença de furacão, tufão e ciclones tropicais, tá? Então no hemisfério sul acaba tendo esse movimento, né? O que seria sentido anti-horário, e no hemisfério norte o sentido horário em si, tá? Então, gente, as duas mais incorretas aqui, né? Cuidado, quem marcou a A ou quem marcou a C. Isso aqui não está associado ao movimento da Terra, tá bom? Dando sequência, vamos lá. Agora para a questão 2, que está na página 377. Então, os riscos mundiais, tá?
Então nós vemos aqui, né, o planisfério, e automaticamente nós temos aqui as temperaturas distribuídas pelo globo, tá? Próximo das áreas mais quentes aí do planeta, onde o oceano ele se encontra com temperaturas superior a 25 graus Celsius, né? Uma temperatura quente, 25 graus Celsius, tá? Então aqui, pessoal, desculpa, eu tive que beber algo para... Tô falando muito, é diferente, né? Porque na aula eu costumo beber muita água, vocês percebem isso, né? Que eu sempre ando com a garrafa grande. Então, quando eu dou a palavra para vocês, aí eu dou um gole d'água, ou um gole de chá, enfim, café. E aqui não tem, né? Pessoal, pode falar que eu tô ouvindo. Não, não é assim, né? Enfim, então de vez em quando eu vou fazer umas interrupções como essa. Então aqui, ó, considerando as áreas de incidência dos fenômenos em questão, é correto afirmar que os riscos 1 e 2, respectivamente, são o quê? Tá? Então, ou seja, está associado ao processo geológico climático, tá? É isso que está acontecendo aqui. Porque, ó, o azul é o risco 1. Então, o que que nós temos aqui, ó? Nós temos toda a costa oeste americana, cordilheira de montanhas, cordilheira dos Andes aqui, uh, a, aqui também, ó, onde está o mouse, uma divisão de placas tectônicas muito grande, movimentação geológica, tá? Formação de, aqui, né, nós pegamos também essas divisões, tem também aqui no Oceano Atlântico, próximo à costa oeste europeia, né, e no caso também da região noroeste aqui do continente africano, tá? E o risco 2 é o que? Climático, né? Então nós vemos aqui as temperaturas dos oceanos e como essas setas em vermelho indicam o que, pessoal? O risco 2, que está associado a temperaturas oceânicas. Então, isso são eventos climáticos, tá bom? Essa questão ela é fácil, ela não é difícil. Na questão 3, pessoal, então aqui nós temos as trajetórias dos ciclones. Lembra do videozinho que eu passei? E até o trechinho do filme Twister, né? Quem não assistiu lá, que eu coloquei na agenda Edu semana passada, pode dar uma conferida. Então aqui nós vemos as tempestades tropicais e a velocidade dos furacões, né? Que vão de A até E, sendo o E os ventos mais fortes, né? Então, isso que acontece. Aí aqui, galera, então, o que que acontece? Caracterize, né? Deixa eu virar aqui minha página. Caracteriza os furacões quanto às latitudes e às pressões atmosféricas, tá? Ou seja, os furacões eles ocorrem em áreas de baixa latitude. Eu não sei se dá para vocês lerem aqui. Deixa eu fazer uma coisa, porque eu abri pela internet, né? Correções, tal, beleza. Deixa eu ver se eu pesco dali. Aqui. Aí eu abro. Deixa eu ver se consigo abrir F, porque eu consigo dar zoom aqui. Talvez isso facilite um pouco a vida de vocês. Tá dando uma pensada. Frio hoje aqui, pessoal. Tomando um chá quentinho. Aqui deu certo, pessoal. Então, aqui eu consigo dar zoom para vocês, né? Vamos lá. Mais. Aqui.
Não dá para visualizar muito bem, mas aqui, ó. Os furacões ocorrem em zonas de baixa latitude entre aproximadamente 10 e 30 graus de latitude norte e sul, né? E eles se originam nas águas oceânicas aquecidas, né? Com baixa, né, vou sumir um pouquinho aqui, agora dá para vocês verem melhor. Aquecidas com baixa pressão atmosférica, e a B. Identifique as regiões onde os furacões ficam enfraquecidas em suas trajetórias. Em, res... em resumo aqui, os furacões eles ficam mais fracos na medida que eles saem da área tropical do planeta e entram na área temperada, tá? Como o videozinho ele mostrou a rota dos furacões, né? Inclusive a temporada de furacões que existe nos Estados Unidos, então que começa, né? Eles seguem uma ordem alfabética, então, por exemplo, furacão Katrina, começa com K, então já tem um furacão com A, B, C, D, E, chegou na letra K. Então, cada temporada de furacão. Então, tem muitos furacões, tá? Tem gente que vive de caçar furacão, como o filme Twister mostrou. Então, aqui, né? Agora, 3. Caracterize os impactos sociais e a infraestrutura dos furacões sobre países insulares na América apresentada. Cite ao menos um desses países como exemplo. Então, atualmente, tem dezenas de furacões, a grande parte deles se originam ali no Mar do Caribe, na, na região ali ainda dentro das áreas tropicais do planeta, e né, eles acabam saindo ali da área insular, tá? Como passam por Haiti, Cuba, República Dominicana, Bahamas, Jamaica, né, cortando até chegar na área continental, aí vai pegar o México, aí vai para os Estados Unidos, né, com essas grandes movimentações de ventos, né, que acaba destruindo bastante, tá? Então, eles acabam entrando na escala como forma de medida e a medida é feita a partir da velocidade dos ventos em si, tá bom, pessoal? Então, aí sobre o impacto, né, social é imenso, né? Inclusive na época do furacão Katrina, o que aconteceu bastante foi uma grande área foi destruída, tal. As pessoas foram para ginásios para poder ficar lá, porque as casas foram destruídas, enfim. E eu não lembro, eu não lembro o nome do lugar, mas então as pessoas ficavam, então aconteceu bastante assaltos, além dos roubos, violência, infelizmente, inclusive até um número alto de violência contra a mulher nessas regiões em si. Realmente é deplorável, assim, algumas ações de determinados seres humanos, tá, pessoal? Então vamos lá, dando sequência aí agora para a próxima, que está na página 379, tá? Aqui, deixa eu diminuir um pouquinho agora para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, aqui tem a primeira questão que fala sobre o efeito estufa, que ele não é um fenômeno, muito menos natural e maléfico, né? Enfim. Então, lembrando, pessoal, o efeito estufa em si é essa camada de ar que envolve o planeta Terra, que nós damos o nome de atmosfera. Essa atmosfera permite que o ar tenha uma temperatura mais amena, não é uma coisa nem tão quente nem tão fria. E aí a vida vai se desenrolando no planeta Terra conforme ele vai se desenvolvendo, né? Então aqui esse é o lado positivo, né, do efeito estufa. O lado negativo é que conforme a gente tem muita emissão de CO2, de gases poluentes, de clorofluorcarboneto, que são os gases que são emitidos por geladeiras, e enfim, acaba fazendo com que essa temperatura ela vá se elevando um pouquinho mais. E isso acaba prejudicando bastante muitas formas de vida na Terra.
Então vamos para a questão aqui, ó. Segundo a hipótese levantada pela pesquisa sobre as primeiras atividades humanas organizadas, o impacto ambiental mencionado foi decorrente, né? Ele foi decorrente do quê, pessoal? Da queima ou da deterioração das árvores derrubadas para plantio, que contribuíram para a liberação do gás carbônico e poluentes em proporções significativas, né? Essa poluição ela acaba prejudicando bastante. Questão 2, pessoal, ó. Aqui, o painel intergovernamental sobre as políticas climáticas, então aqui, ó. Considere as afirmações abaixo sobre as consequências do aquecimento global, que foi aquele processo que eu falei das eras glaciais, que já tivemos 25, que o ser humano ele acelera esse processo, enfim. Então, as questões, os itens aqui, 1, 2 e 3 são verdadeiros, todas são verdadeiras, tá? Então, o Monte Kilimanjaro na África, porções da Cordilheira do Himalaia, provavelmente cortou um pedacinho ali, mas a palavra deixa eu virar aqui a página. Aqui, provavelmente perderão a maioria do seu gelo, né? Porque o pico dessas montanhas aí vão derreter, tá? O gelo que tem lá. A intensidade dos ciclones tropicais correlacionada à elevação da temperatura. Por que que ocorrem os furacões, né, os ciclones, enfim? A gente viu no vídeo que eles sempre iniciam no oceano. Por quê? Porque as águas acabam ficando muito quentes. E as águas ficando mais quentes acaba originando nesse movimento onde ele acaba se originando de baixa pressão e segue destruindo tudo que ele, por tudo que ele passa, né? Então, quanto mais a temperatura sobe, a tendência é que tenhamos mais furacões, ciclones tropicais, enfim, principalmente ciclone tropical. Secas mais longas e intensas, particularmente nos trópicos e subtrópicos, como as regiões do Sahel, Mediterrâneo, África Meridional, oeste dos Estados Unidos, que são observadas, aumenta essa intensidade, né, também, porque se a área está mais quente, né, as áreas que já têm uma tendência a ser árida, semiárida, né, vão continuar, né, com esse problema, né? Ou áreas mais desérticas, tá? Aqui, pessoal, o mapa a seguir, obtido por informações de satélite na década de 1980, mostra as áreas de maior incidência de manchas de petróleo no oceano, resultante dos derrame de vazamentos de navios. Sua distribuição geográfica indica o quê, pessoal? O que, que nós vemos, né? Aqui, há uma faixa de alta incidência em torno da África, refletindo as rotas que ligam grandes áreas produtoras a importantes centros consumidores. Então, aqui é um dos principais fornecedores dessa matéria-prima, que é o petróleo no planeta Terra em si. E aqui da área do Oriente Médio. Então, lógico que no norte da África tem bastante extração de petróleo e também aqui na região do Oriente Médio. E os acidentes com os petroleiros são constantes, né? Não tem esses desastres assim. E nós vemos que os caminhos que os navios percorrem, na verdade os petroleiros percorrem, acabam tendo esses acidentes. Por que que não tem aqui, por exemplo, onde está o mar? Porque o petroleiro não passa por aqui, entendeu? Então isso é um risco grande que existe, né? Então aqui é uma questão, pessoal, de interpretação do mapa. É só ler o mapa com calma que rola. Aqui, na próxima atividade, deixa eu virar aqui minha página, né? Aqui, pessoal, o homem construiu sua história por meio de um constante processo de ocupação e transformação do espaço natural. Espaço natural, aquele espaço que o homem ainda não foi, não pisou naquele pedaço de chão, onde ele não alterou, tá? E aí, depois esse espaço ele é transformado. Quando eu estou no ambiente, eu transformo esse ambiente, esse ambiente passa de ser chamado de espaço natural para espaço geográfico, que é o espaço que o ser humano já modificou. Então, aqui vem a questão. Uma das consequências que pode ser atribuída à crescente intensificação de exploração dos recursos naturais, facilitada pelo desenvolvimento tecnológico ao longo da história, então aqui, ó, a ocorrência de desastres ambientais de grandes proporções, como no caso de derramamento de petróleo, de óleos por navio petroleiros, né, que foi o que a gente viu na questão anterior, tá bom, pessoal? Aí, galera,
nós passamos para a última etapa aqui, tá? E a aula está finalizando já já. Aliás, a correção, tá? Então aqui, ó, o em classe. Uma das consequências da retirada de coberturas vegetais florestadas é o que, galera? O empobrecimento do solo, tá? Ou seja, tem a vegetação, aquele exemplo que eu dei da Amazônia. Se eu tiro a Amazônia, não vai cair mais a folha, não vai cair mais os frutos que amadureceram da árvore, ou o macaquinho que está pulando de galho em galho, comendo os frutos, jogando fora, mas o composto acaba, as folhas das árvores caindo, criando aquela composição orgânica também, o cocô do animal que está lá, aquilo tudo acaba virando um adubo de maneira natural. Então, automaticamente, pessoal, nós temos aí essa questão. Então, se eu tiro isso tudo, se eu tiro a vegetação, eu estou tirando animal, os frutos, as folhas, enfim, o solo ele vai ficar pobre. E o solo da Amazônia, por exemplo, ele já é um solo pobre, né, por natureza. 2. Observe a ilustração, o esquema e a tabela a seguir. Então, aí nós temos um esquema, certo? A área de mata, a área de pastagem, de cafezal e de algodão, né? Áreas voltadas para a produção de algodão. Então, aí o que que acontece, né? Aí, deixa eu ver a minha página. Tem uma tabela aí, né? Então, nós temos aqui o gráfico e agora a tabela, né? Em cima dessas consequências, né? Então, se eu elimino a cobertura vegetal, por que que eu vou eliminar? O cultivo intensivo super pastoreio, né? Eu vou colocar animal lá para pastar, para comer capim. Aí, automaticamente, eu tinha uma produção, aí acaba tendo um processo de menor produção de biomassa, né? Porque eu estou queimando, não queimando literal, eu estou eliminando aqui, tá? Essa produção de biomassa para virar pasto. E aí que as consequências. Então, avaliando esse gráfico juntamente com, desculpa, essa tabela juntamente com o gráfico, aí vem lá, com base na ilustração do esquema, na tabela, considere as afirmativas a seguir. Somente a 2, 3 e 4 são corretas. Então, eu vou falar por que que a 1 está errada. Tá? A degradação das terras por erosão em áreas agrícolas não pode ser justificado pela eliminação da capa superficial do solo, pois ela não intensifica o escoamento superficial. Então, pessoal, por que que a 1 está errada? Como assim? Esse item aqui é como falar que vai cair para cima, ou cair para baixo. Então, seria incoerente, porque assim, se eu estou degradando a terra, está acontecendo um processo erosivo, e isso não pode ser justificado pela eliminação dessa parte superior que tinha lá. Como não? Como não? Isso vai acontecer. Tá? Eu tiro a parte do solo, desculpa, eu tiro a parte da vegetação, as raízes das árvores, das plantas ajudam o solo a ficar firme, a água da chuva ela vai cair, ela vai percorrer pela planta, tudo aquela coisa. Se eu tiro tudo isso, vem a chuva, a enxurrada vai levar um monte de quantidade de detrito embora, né? Criando o início de um processo erosivo ali, tá? Então, a 2, 3 e 4, né, são corretas. E aí, pessoal, nós vamos finalizando aqui. Né? Eu achei que tinha mais uma questão, não tem não, é verdade. Então, nós vamos finalizando por aqui. Agradeço, espero que seja uma coisa um pouco diferente também, além de só ficar, de repente, nesse período, né, de Covid-19 tudo. Eu peço para vocês se cuidarem. Tô com saudade dessa galera, essa turma é uma turma que eu gosto bastante, tá? Embora nas 2 primeiras aulas da terça vocês ficam meio sonados, eu acho, né? Então, mas enfim, pessoal, né? Agradeço aí quem viu, passe para quem não acessou e tal. Mantenham o preenchimento da apostila, tá? Voltando, porque esse processo ele vai terminar uma hora. Terminando, e aí eu vou fazer a vistoria de material, de apostila. Então mantenha os materiais em ordem. Não deixe para a última hora. Mandem dúvidas, tá? Eu deixei lá na Agenda Edu, meu e-mail, meu perfil de Facebook, meu perfil de Instagram.
Então pode perguntar, enfim, alguns alunos já estão fazendo isso, inclusive. Tudo bem, pessoal? Foi um prazer aí. Tenham todos aí uma ótima semana e até a próxima aula.